Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos dos vírus de animais e das plantas. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. Os vírus são parasitas celulares obrigatórios. Eles atacam, além de células bacterianas, as células dos animais e também as células das plantas. E a consequência desses ataques são as doenças mais mortais que vamos conhecer nesse vídeo. Nas células dos animais, quando eles atacam, provocam doenças gravíssimas, como por exemplo a AIDS, que é causada pelo vírus HIV, mas podem provocar outras doenças também, como por exemplo a dengue, a febre amarela, a catapora, a cachumba, os tipos de hepatite A, B e C, o sarampo, herpes, a rubéola, a poliomielite, a raiva, a varíola, as gripes e os resfriados. Já os vírus que atacam as plantas podem provocar também vários danos, como a destruição de parte dessas plantas ou até provocar a morte desses vegetais. Podemos citar como exemplo desses vírus os vírus do mosaico do fumo ou tabaco, os vírus do mosaico da batata, o vírus da doença do topo amarelo, o vírus vira-cabeça do tomateiro e outros mais. Agora, vamos conhecer o funcionamento do vírus quando ele ataca uma célula animal. Como exemplo, vamos mostrar a ação do vírus HIV quando ele infecta um ser humano. O vírus HIV é o causador da doença gravíssima conhecida como a AIDS. Essa síndrome é conhecida por um conjunto de infecções que surgem em decorrência da queda do sistema de defesa do nosso corpo humano, que é chamada de imunidade. Isso ocorre quando tem a redução do número de linfócitos do sangue, que são chamados de linfócitos T, auxiliador. Com a redução desses linfócitos, a consequência é a menor eficiência no combate às infecções virais. A infecção por vírus HIV começa quando a proteína do envelope do vírus se unem às proteínas receptoras das células dos seres humanos. Em seguida, o envelope desse vírus vai incorporando à superfície da membrana da célula, e o núcleo capsídeo do vírus penetra no citoplasma da célula. Após a entrada do vírus, o capsídeo do vírus vai se degradando até as moléculas de RNA e as enzimas virais ficarem livres no citoplasma da célula. Com o material genético do vírus dentro do citoplasma, ocorre a transcriptase reversa, ou seja, a conversão do RNA do vírus em moléculas de DNA viral, que tem o nome de provírus. Logo depois, esse DNA viral migra para o núcleo da célula e lá ele é incorporado ao DNA da célula, que está sendo atacada, com auxílio da enzima do vírus, que é chamada de integrase. Quando essa infecção viral acontece e o DNA do vírus é incorporado ao material genético da célula, esse vírus sofrerá duplicação junto com o DNA da célula atacada. Isso acontecerá todas as vezes que a célula hospedeira for passar pelos processos de divisão celular. Lembrando ainda que depois que o vírus HIV infecta uma célula, essa infecção torna-se permanente. O vírus HIV pode passar por um estágio chamado de estado latente, ou seja, ele vai estar lá, mas permanece sem atividade alguma. Mas, ao sair desse estado latente, o vírus HIV começa a comandar os mecanismos celulares com o objetivo de fazer cópias dos seus genes em RNA. A cada cópia do vírus que é feita, serão incorporadas as moléculas de RNA com seu material genético, multiplicando assim a quantidade de vírus no corpo. E isso, na maioria das vezes, pode ser fatal. Agora, vamos conhecer algumas características dos vírus que atacam as plantas. E como exemplo, vamos falar dos vírus do mosaico do fumo ou tabaco. Ele também é chamado de TMV. Esse vírus, quando infecta uma planta, provoca uma doença que é conhecida por mosaico de manchas, com uma coloração verde clara ou amarelada, com tamanhos variados nas folhas ou na planta toda. Além das manchas nas folhas, eles também provocam danos aos frutos e problemas relacionados ao crescimento dessa planta. Esse vírus tem uma forma helicoidal, compostas por proteína e, ao seu redor, moléculas de RNA. A sua forma de transmissão geralmente ocorre por um vetor, que é um agente que introduz o vírus. Ou seja, pode ser um inseto, um fungo ou até mesmo um verme, mas pode ser transmitido também pela difusão mecânica. Significa dizer que pode ser transmitido por pessoas. E isso acontece quando faz a manipulação de uma planta que está infectada e, em seguida,
manipula uma outra planta sadia. Essa planta sadia será infectada por este manuseio. Outro tipo de difusão mecânica é quando o vírus fica cristalizado sobre equipamentos agrícolas. E quando esses equipamentos são utilizados, acabam infectando toda uma plantação sadia. O vírus do mosaico do fumo, ou tabaco, é um exemplo de uma transmissão pela difusão mecânica. E o vírus da batata é um exemplo de uma transmissão por um vetor, que é o inseto. Existem outros tipos de transmissões de vírus. Isso acontece quando são transmitidos pelas próprias sementes ou pelo pólen das plantas. As melhores formas de viver longe do vírus é a prevenção de cada uma dessas doenças. Por exemplo, o vírus HIV só infecta quando não são utilizados o preservativo em uma relação sexual. E também quando há compartilhamento de seringa entre pessoas ou transfusão de sangue sem o devido controle adequado. Para outras doenças causadas por vírus animal, é necessário o máximo de higiene pessoal, o controle e a limpeza dos alimentos, o uso de repelentes e evitar água parada contra os mosquitos causadores da dengue e febre amarela. Evitar o uso de objetos de outras pessoas. Pode evitar doenças como herpes. Evitar contato com animais domésticos não vacinados contra a raiva. Já para evitar infecções em plantas, são de extrema importância evitar a aproximação de vetor que provoca as doenças. A utilização da repelência química como forma de afastar os vermes e insetos portadores desses vírus, higienizar equipamentos utilizados de uma plantação para outra, sempre que for fazer o manuseio dessas plantas, fazer a higienização com antecedência a outro manuseio. Seguindo essas recomendações, é grande a possibilidade de não ter contato direto com nenhum desses agentes devastadores de células, que são os vírus. Esses são os vírus dos animais e os vírus das plantas. E esse é mais um vídeo do canal Ciências.